Favor desligar os celulares. Saúdo a todos que se fazem presente nesta sessão ordinária do dia 17 de março de 2014 e peço ao secretário da mesa diretora, vereador Carlos Schaeffer, não está presente, para que proceda a chamada dos vereadores a fins de verificação de quórum. Então, Nilson Berger, que se colocou-se à disposição. Saúdo os nobres colegas vereadores e procedo a chamada. Vereador Ayrton Mioto, vereador Carlos Alberto Schaeffer, vereador Lúcio Malman. Presente. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Vereador Nilo João Guilardi. Presente. Eu, vereador Nilson Verlan. Vereador Otair Wilson Lutz. Presente. E vereador Círio Asman. Presente. Registro, assim, a ausência do vereador Carlos Alberto Schaeffer e a presença dos demais. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e, em nome do povo de Porão do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Porão do Oeste. Cumprimento de forma especial aos nobres colegas vereadores, saúde também ao público presente, professores, servidores, secretários municipais, lideranças, enfim, o povo presente. A pauta do dia 17 de março de 2014. Peguei no expediente. Discussão e votação da ata de número 64 de 2014, da 5ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura, realizada dia 10 de março de 2014. Leitura das correspondências. Posse da suplente de vereadora Marlise Nedel Bart. Matérias do dia. Leitura do projeto de número 009 de 2014, que autoriza a alteração do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, através da exclusão da nova ação do governo no PPA e na LDO e a abertura de um crédito adicional especial no orçamento vigente da administração centralizada da Prefeitura Municipal e da outras providências. Leitura do projeto de resolução de número 003 de 2014, que concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais, do Poder Legislativo e agentes políticos e da outras providências. Leitura e discussão da indicação de 010 de 2014, de autoria dos vereadores da bancada do PMDB e do PSDB. Leitura e discussão da indicação 011 de 12 de 2014, de autoria do vereador Lúcio. Grande expediente, Lúcio Malman e Nilson Verlan. Na ordem do dia, a única discussão e votação do projeto de lei 006 de 2014, que concede a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei 005 de 2014, que dispõe sobre a criação do programa Caminhos da Roça do município de Porão do Oeste e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei 004 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Porão do Oeste e do Fundo Municipal de Assistência Social de Porão do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2014. Explicação pessoal. Círio Nereu. Solicito aos nobres pares que dispensem da leitura de 0064 de 2014, uma vez que todos os possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata de 064 de 2014. Está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para que proceda a leitura das correspondências. Porão do Oeste, Santa Catarina, 17 de fevereiro de 2014. Convite. A história de um povo é contada através da sua cultura, tradição, etnias, hábitos e costumes. Assim como o objetivo de resgatar e valorizar a história, a cultura de um povo italiano, o grupo Amici della Cantoria de Iporã do Oeste, Santa Catarina, tem a honra de convidar vosso valoroso grupo para o primeiro encontro de cantos italianos a ser realizado no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Data 22 de março de 2014, local de recepção e apresentação, Pavilhão Católico. Programação 15 horas, recepção dos grupos.
15h30, abertura do encontro e pronunciamento do prefeito municipal. 19h30, jantar típico italiano no valor de R$20, trazer pratos e talheres. Observação: os grupos poderão se organizar em com três cantos. Desde já, o grupo agradece a participação. Valmir Bonato, presidente. Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Saúde. Ofício 1669/2013. Florianópolis, 19 de dezembro de 2013. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 135/2013, encaminhado à moção de apelo número 026/2013, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, referente à falta de medicamentos e tratamento contínuos, encaminhamos parecer da Gerência de Bens Judiciais, esclarecendo que a distribuição de medicamentos segue as diretrizes do SUS. Enfatizamos que as ações do Governo do Estado têm sido em disponibilizar os medicamentos dentro da maior brevidade possível, porém seguimos os critérios legais para adquiri-los, o que faz com que os processos de compra sejam demorados em casos pontuais. Atenciosamente, Tânia Maria Eberhard, Secretária de Estado de Saúde. AVEOSC, Associação de Vereadores do Extremo Oeste de Santa Catarina. Ofício 01/2014, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, em 14 de fevereiro de 2014. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, tenho o presente a finalidade precípua de comunicar que os valores correspondentes à contribuição para com a associação deverão ser formalizadas através de depósito identificado, isto em virtude de que o BESC, Banco do Brasil, cuja associação mantém conta corrente, não emite mais depósitos na forma como até então vinha sendo procedido. Desta forma, o depósito deverá ser realizado nas contas abaixo. Necessário consignar que a anuidade no valor de R$ 4.555, já com desconto de 30%, e a semestralidade é de R$ 2.777,50, depositados na conta acima identificados. Outro sim, se faz necessário, sempre que houver depósito, seja informada a Secretaria da AVEOSC para que possamos dar baixa em nossos arquivos. Contamos com vossa presteza, reiteramos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Valdecir Silveira Menegais, presidente. Também tem o convite da Marcha dos Vereadores, que realizar-se no dia 3, 4 e 5 de dezembro de 2014, que fica à disposição dos vereadores para conhecimento, e também da revista Basta. Era isso. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício de 019/2014, expediente de convocação do suplente Sérgio Antônio Suzin. Ofício circular número 019/2014, Iporã Oeste, Santa Catarina, 13 de março de 2014. Excelentíssimo senhor, na condição de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã Oeste, Santa Catarina, tomo o presente expediente para comunicar a vossa senhoria do licenciamento temporário do vereador Laírton Han, da Câmara Municipal de Iporã Oeste, Santa Catarina, para tratar de assuntos de interesse particular pelo período de 30 dias a contar de 13 de março de 2014. Em conformidade com o estabelecido no artigo 61 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, convoco a Vossa Excelência para assumir a cadeira da vaga pelo período acima, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Iporã Oeste, a realizar-se no próximo dia 17 de março de 2014, nas dependências da Sala de Reuniões da Câmara Municipal, cito Avenida Gustavo Fetter, 973, com início às 19 horas, devendo, na oportunidade, apresentar a documentação exigida pela legislação vigente, constituída de declaração de bens e diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Sem mais para o momento, na oportunidade, reiteramos protestos de estimas e distintas considerações. Atenciosamente, Mário Darcy Ribeiro de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Solicita a leitura da declaração de desistência do suplente Sérgio Suzin. Iporã Oeste, Santa Catarina, 13 de março de 2014. Excelentíssimo senhor, ante a convocação de Vossa Excelência através do ofício 019/2014 para assumir a vaga na Câmara de Vereadores,
em virtude do licenciamento temporário do vereador Laírton Hahn para o período de 30 dias, a contar de 13 de março de 2014, venho, por intermédio do presente expediente, comunicar a minha impossibilidade de assumir a referida vaga por razões de ordem pessoal. Fica Vossa Excelência na condição de convocar o suplente imediato. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Sérgio Antônio Suzin, suplente do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Da mesma forma foram convocados os suplentes: Adriola Antônio Cola, Eliseu Heberle, Paulo Sérgio Marques, Eli Staud-Bauermann, através dos ofícios 020, 021 e 022 e 023 de 2014, os quais também apresentaram declaração de desistência. Sendo assim, solicito ao secretário para que faça a leitura do ofício de 024 de 2014, expediente de convocação da suplente Marlice Nedel Bart. Ofício número 024/2014, Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 14 de março de 2014. Ilustríssima Senhora, na condição de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, tomo o presente expediente para comunicar a Vossa Senhoria do licenciamento temporário do vereador Laírton Hahn da Câmara Municipal de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, para tratar de assuntos de interesse particular pelo período de 30 dias a contar de 13 de março de 2014. Em conformidade com o estabelecido no artigo 61 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, convoco Vossa Excelência para assumir a cadeira da vaga pelo período acima. Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, a realizar-se no próximo dia 17 de março de 2014, nas dependências da Sala de Reuniões da Câmara Municipal, cita Avenida Gustavo Fetter, 973, com início às 19 horas, devendo, na oportunidade, apresentar a documentação exigida pela legislação vigente, constituída de declaração de bens e diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Sem mais para o momento, na oportunidade, reiteramos protestos e estimas de distintas considerações. Atenciosamente, Mário Darcy Ribeiro de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Convido então a senhora Marlice Nedel Bart para que se apresente a documentação solicitada conforme a legislação vigente. Está certa a documentação. Solicito, então, para que estenda a mão direita em direção ao pavilhão nacional do Estado, do município e Mercosul para o cumprimento do juramento regimental. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Vereadora Marlice Nedel Bart. Declaro empossada a senhora vereadora que prestou o compromisso, defiro-lhes e prerrogativas, os direitos e deveres e o poder político outorgado. Pode ocupar o seu assento da mesa. Quero desejar à vereadora suplente, está assumindo posse, que tenha um bom trabalho, uma boa convivência aqui dentro dessa casa. Vamos para as matérias do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 009 de 2014. Projeto de Lei Municipal número 009/2014. Autoriza a alteração do Plano Plurianual, de Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, através da inclusão de nova ação do Governo no PPA e na LDO e abertura de um crédito adicional especial no orçamento vigente da Administração Centralizada, Prefeitura Municipal e da outras providências. O Prefeito Municipal de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a Lei 1608, de 30 de setembro de 2013, Plano Plurianual
com a inclusão do anexo 2 da nova ação do governo, construção de academia de saúde no valor de R$100 mil, conforme abaixo demonstrado. Artigo 2º. Fica alterada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 1622, de 26 de novembro de 2013, com a inclusão da ação construção de academia de saúde no valor de R$100 mil, conforme abaixo demonstrado. Artigo 3º. Fica alterada a LOA, Lei nº 1628, de 26 de dezembro de 2013, da Administração Descentralizada, Fundo Municipal de Saúde, através da abertura de um crédito adicional especial no valor de R$100 mil, conforme abaixo o valor a saber: Administração Descentralizada, Fundo Municipal da Saúde, Construção de Academia de Saúde, Aplicações Diretas. Artigo 4º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial de que se trata o artigo 3º desta lei, o valor de R$100 mil, será utilizado os recursos oriundos da proposta número 113808340001130004 do Fundo Nacional de Saúde com o município de Iporandueste. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Iporandueste, 17 de março de 2014. Hilton Pedro Fogo, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a alteração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, através da inclusão de nova ação do Governo no PPA e na LDO, e abertura de um crédito adicional especial no orçamento vigente da Administração Centralizada, Prefeitura Municipal e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei abre um crédito suplementar na dotação orçamentária através do convênio com o Fundo Nacional da Saúde para a construção de academia de saúde em nosso município. Diante da necessidade de mudanças no PPA, LDO e LOA, vem a municipalidade buscar a autorização legislativa para que possamos dar sequências nos trâmites para a regularização orçamentária e posterior licitação e execução da referida academia de saúde. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. Iporandueste, Santa Catarina, 17 de março de 2014. Hilton Pedro Fogo, prefeito municipal. Esta matéria fica baixada para as comissões devido parecer. Peço à secretária para que faça a leitura do projeto de resolução de 303 de 2014. Projeto de resolução número 003/2014. Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais, do Poder Legislativo e agentes políticos e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporandueste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que o plenário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido a reposição aos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo em 5,8%, o qual será incorporado a partir de março de 2014. Artigo 2º. O percentual da revisão geral anual para os servidores públicos do Legislativo será correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo INPC no período de 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, calculando sobre o respectivo vencimento a ser incorporado a partir de 1º de março de 2014. Artigo 3º. O percentual da revisão geral anual para os subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo será correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo INPC no período de 1º de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, calculados sobre o respectivo subsídio fixado pela Lei Municipal nº 1534/2012, a ser incorporado a partir de 1º de março de 2014. Parágrafo único. A revisão de que se trata o caput desse artigo terá o índice definido por portaria. Artigo 4º. Se o percentual da revisão geral ficar abaixo de 5,8%, será acrescido o percentual faltante em forma de ganho real aos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Iporandueste, Santa Catarina, em 17 de março de 2014. Mário Darcy Ribeiro de Freitas, presidente da mesa, Nilson Elias Verlan, vice-presidente, Carlos Alberto Schaeffer, primeiro secretário, e Círio Asman, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução concede revisão geral anual aos vencimentos de servidores públicos municipais do Poder Legislativo.
o Poder Executivo Municipal, através do projeto de lei ordinário número 006/2014, em tramitação nesta Casa Legislativa, concede reajuste que, juntando a reposição anual de 5,8% aos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, atentando para o estabelecido no artigo 16, inciso 1º da resolução, parágrafo 1º da resolução número 004/2005, de 28 de junho de 2005, e artigo 7º, parágrafo único da resolução 05/2009, de 21 de julho de 2009, bem como também visando manter tratamento uniforme entre os servidores públicos do município, é correto dispensar o mesmo tratamento aos vencimentos dos servidores desta Casa Legislativa, na mesma forma que estão sendo dispensados os servidores do Poder Executivo, bem como também aos agentes políticos do município. Frente ao exposto, justificamos encaminhamentos para a aprovação do projeto de resolução, contando com a proverbial atenção de nobres pares para sua aprovação. Esta matéria fica baixada para as comissões devidas para o parecer. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação de 010 de 2014. Indicação número 010/2014. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que tome as providências necessárias para resolver imediatamente os problemas de transporte escolar no município de Iporã do Oeste. Excelentíssimo senhor Mário Darcy Ribeiro de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Os vereadores a que esta subscrevem nos termos que dispõe do inciso 1º do artigo 239 do regimento interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica o chefe do Poder Executivo as seguintes providências: para que o Executivo tome as providências necessárias para resolver imediatamente os problemas de transporte escolar no município de Iporã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, em 17 de março de 2014, Lúcio Malman, Círio Asman, Carlos Alberto Schaeffer e Marlice Bart, vereadores autores. Justificativa. Considerando que a administração municipal realizou o processo licitatório no município no início de 2014, com o objetivo de contratar empresas interessadas em prestar o serviço de transporte escolar para os alunos do município de Iporã do Oeste. Considerando que a administração municipal eliminou alguns trajetos com o intuito de economizar recursos financeiros no transporte escolar. Considerando que a administração municipal festejou a economia de R$100 mil que faria com o transporte escolar, matéria anexa no ano de 2014. Considerando que é preciso oferecer um transporte escolar seguro aos alunos de Iporã do Oeste. Considerando que é preciso tomar todas as medidas necessárias para evitar uma tragédia no transporte escolar do município de Iporã do Oeste. Considerando as inúmeras reclamações que os pais e alunos estão fazendo no transporte escolar de Iporã do Oeste. Considerando que uma das reclamações é a superlotação dos ônibus escolares, especialmente de alguns trajetos. Considerando que é preciso sanar o problema de superlotação com urgência, a fim de se evitar uma tragédia. Requer-se ao Executivo para que contrate, através do processo licitatório, empresas de transporte escolar ou disponibilize ônibus de propriedade do município para fazer o transporte dos alunos que hoje superlotam, especialmente de alguns trajetos, os ônibus escolares do município de Iporã do Oeste. Na certeza de estarmos apenas corrigindo um erro da administração municipal, de estarmos defendendo um transporte escolar digno e seguro para os nossos alunos e ainda de podermos contar com especial atenção do Executivo, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Essas indicações de número 010, 011, 012, pela bancada, da autoria da bancada, foi solicitada para que se possa fazer a discussão em uma só vez. Então, eu peço ao secretário que faça a leitura da indicação de 011. Indicação número 011/2014. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que retire desta Casa o projeto de lei número 006/2014, que trata da revisão geral anual dos servidores públicos municipais, e que envie um novo projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores com o objetivo de conceder um reajuste de 8,32% nos vencimentos de todos os servidores públicos municipais de Iporã do Oeste. Excelentíssimo senhor Mário Darcy Ribeiro de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Os vereadores a que esta subscreve, nos termos que dispõe do inciso 1º do artigo 239 do regimento interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências: para que o Executivo tome as providências necessárias para retirar dessa Casa um projeto de lei número 006/2014,
que trata da revisão geral anual aos servidores públicos municipais e envia um novo projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores com o objetivo de conceder um reajuste de 8,32 nos vencimentos de todos os servidores públicos municipais de Iporã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, em 17 de março de 2014. Lúcio Malman, Círio Asman, Carlos Alberto Schaeffer e Maurice Bart, vereadores autores. Justificativa. Considerando que a administração municipal elaborou e apresentou nos servidores públicos municipais uma tabela anexa denominada Apresentação da Realidade Financeira do Município de Iporã do Oeste, considerando que, na tabela apresentada aos servidores públicos municipais, a administração municipal mostra que o gasto com pessoal foi de 49,16 no ano de 2013, considerando que na tabela apresentada aos servidores públicos municipais, a administração municipal projeta e aceita um gasto com pessoal na ordem de 52,34 para o ano de 2014, 5,8% reposição, mais 3% de progressão, mais 1% de anuênio. Considerando que, na tabela elaborada e apresentada pela administração municipal, há um erro de cálculo que aumenta a despesa de pessoal anual na ordem de R$ 650 mil. Considerando que, com a correção do erro, com um reajuste de 8,32% horizontal para todos os servidores públicos municipais, com a progressão de 3% dos servidores públicos municipais não vinculados à educação e com o anuênio de 1% para todos os servidores municipais, a administração municipal vai ter um gasto com pessoal na ordem de 50,20 no ano 2014, tabela anexa. Considerando que, com este percentual de reajuste, todos os servidores do Magistério Público Municipal estarão recebendo o reajuste do piso nacional do magistério, conforme estabelece a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, requer-se que a administração municipal retire desta casa o projeto de lei número 006/2014, que trata da revisão geral anual aos servidores públicos municipais, e que envie um novo projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores, com o objetivo de conceder um reajuste horizontal de 8,32% nos vencimentos de todos os servidores públicos municipais de Iporã do Oeste. Na certeza de estarmos apenas corrigindo um erro de cálculo da administração municipal e apresentando uma proposta onde o gasto com pessoal, 50,2, será menor do que os gastos apresentados e aceitos pela administração municipal, 52,34, para o ano de 2014, e na certeza de podermos contar com a especial atenção do Executivo, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Peço ao secretário faça a leitura então do projeto da indicação de 012/2014. Indicação número 012/2014. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que este contrate uma empresa especializada em consultoria técnica de renome estadual ou federal para fazer um diagnóstico da administração municipal do município de Iporã do Oeste. Excelentíssimo senhor Mário Darcy Ribeiro de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador aquece subscreve nos termos que dispõe do inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica o chefe do Poder Executivo as seguintes providências: para que se contrate uma empresa especializada em consultoria técnica de renome estadual ou federal para fazer um diagnóstico da administração municipal. Câmara Municipal de Vereadores, em 17 de março de 2014, Lúcio Malman, vereador autor. Justificativo. A contratação de uma consultoria técnica é extremamente importante para que esta administração e as futuras administrações possam melhorar a gestão do serviço público municipal. É preciso fazer um levantamento completo das ações, atribuições e fluxos da administração municipal, para se ter um diagnóstico real da administração pública municipal. A consultoria deve ter como objetivo fazer um diagnóstico para identificar problemas de gestão, problemas de fluxo, de comunicação, de atribuições e apresentar soluções para um novo modelo de gestão administrativa. Este trabalho também poderá servir de base para fazer uma reforma administrativa, para alterar fluxo de trabalho, alterar o organograma, bem como para fazer um amplo planejamento estratégico da administração municipal. É preciso conhecer a demanda dos serviços, as tarefas executadas por conta de cada um dos servidores públicos municipais, os fluxos de trabalho. É preciso reordenar as atribuições para evitar o inchaço da folha de pagamento. Não tenho medo de afirmar que nossos servidores não estão satisfeitos com o salário que recebem. O povo está preocupado com as contratações que se faz a cada ano. Não vai demorar, vamos estar no limite de gasto com pessoal. Não teremos mais capacidade financeira para novos investimentos e os futuros prefeitos apenas terão uma caneta na mão para assinar cheques para pagar os funcionários.
É preciso ter responsabilidade com o dinheiro público, e esta consultoria vai nos mostrar o melhor caminho para um novo modelo de gestão para a administração municipal. Sugiro que a administração municipal faça um contato com a Fundação Getúlio Vargas, uma das instituições mais renomadas desse país, e peça um orçamento do serviço a ser prestado. Na certeza de estarmos apelando por causa justa e de podermos contar com especial atenção do Executivo, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Coloco em discussão a indicação 10, 11 e 12. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Lúcio Malman com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, servidores públicos municipais, a imprensa escrita e falada, distinto público aqui presente e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. O que nos leva a esta tribuna é defender essas 3 indicações num bloco para economizar tempo. Vou começar pela indicação número 12, que fala sobre a contratação de uma empresa especializada para prestar consultoria. Apresentei essa indicação no ano passado, no dia 1º de abril, porque lá eu já estava preocupado com a situação que nós estamos nos deparando no dia de hoje. O governo dizendo que não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Na época foi dito que isto não era necessário, que era um desperdício de dinheiro. E eu peço mais uma vez ao Executivo para que repense a situação de contratar uma empresa para fazer um verdadeiro diagnóstico daquilo que nós temos dentro da nossa administração municipal. Nós temos que encontrar uma solução e temos que evitar o inchaço da máquina pública através de novos concursos. Eu acredito que antes de fazer um concurso, nós temos que ter a certeza da real necessidade. Também venho aqui para defender a indicação número 10, que fala sobre transporte escolar. O que me traz aqui são as denúncias que a gente encontra nos meios de comunicação social, no Facebook, as ligações que a gente recebe todo dia e a preocupação de amanhã ou depois um pai de algum aluno estar indo procurar a promotoria pública para denunciar o transporte escolar de Porã do Oeste. E aqui eu quero fazer um parênteses. As empresas de transporte escolar de Porã estão certas. Quem está errado é o governo. O governo sabia desde novembro do ano passado quantos alunos teria que transportar, inclusive com a implantação do inovador e do Mais Educação. O governo eliminou alguns trajetos. E o governo não teve a preocupação de como levar esses alunos para casa nos dias em que houvesse aula do Mais Educação e do Inovador. Tem ônibus onde tem 60 crianças dentro, nas segundas, quartas e quintas. No momento que alguma tragédia acontecer, não adianta o prefeito, o secretário ir lá no velório chorar. O pai não vai ter mais como trazer o filho de volta. E é responsabilidade do governo resolver este problema e não empurrar a culpa para os transportadores. Chegou-se a dizer para um transportador que ele deveria pegar um ônibus que tem 40 lugares e fazer um outro trajeto, sendo que os 2 ônibus são de 40 lugares. O que muda é o tamanho da carroceria e os documentos estão legais, 40 lugares, e a exigência no edital era 40 lugares. Portanto, o empresário está absolutamente correto. Não tem por que os pais de família reclamar com os transportadores, mas sim reclamar com o governo. Qual a solução? Ou o município pega um ônibus próprio e leva esses alunos nas segundas, quartas e quintas para casa, ou faz uma licitação para aquele trajeto de segundas, quartas e quintas, para levar estes 20 alunos excedentes num ônibus diferenciado, num micro-ônibus diferenciado.
sendo que num vão 40, nos outros vão os 20. Gente, é preciso medidas urgentes. Também me leva a esta tribuna defender o reajuste igualitário para todos os servidores públicos municipais. Todos, 8,32%. E quero pedir ao público aqui, o presidente do Síndico está presente, nós recebemos na semana passada, depois da sessão, esta planilha. Nesta planilha, o prefeito, a administração municipal apresentam uma proposta de reajuste de 5,8%, mais a progressão de 3% para os servidores que não são vinculados ao magistério, e mais 1% de anuênio a todos os servidores da prefeitura. Só que eu quero fazer um alerta. Esta planilha, eu não sei se foi um acaso ou se foi proposital. Ela tem um erro de R$650 mil. Esta planilha é chamada de apresentação da realidade financeira do município de Porandoeste. E nesta planilha, o governo propõe 5,8%, que é o nosso projeto de lei 006, por isso nós estamos pedindo a retirada dele de pauta. Então o governo aceita um gasto de pessoal com 52,34%. Nós vamos apresentar aqui uma planilha onde o governo vai gastar apenas 50,20%, dando 8,32% para todos os servidores públicos municipais. Se foi um lapso os R$650 mil, então eu também tenho como corrigir esse lapso. Basta o governo, nas últimas planilhas vocês vão ver, basta o governo fazer o corte nos comissionados e nos gratificados, onde este erro de R$650 mil pode ser corrigido. Se aqui tem erro por um acaso, se esqueceram de apresentar alguma contratação, algum número que não esteja nessa planilha. Então, se tem erro aqui proposital, está aqui a correção na próxima planilha. E o governo tem dito que não tem como pagar o piso. Bom, eu quero dizer que o piso ele é estabelecido pela Lei 11.738 de 2008, lei do tempo do nosso presidente Lula. E lá diz assim, parágrafo 1º, piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, Estados e Distrito Federal e municípios não poderão fixar o vencimento inicial de carreira do Magistério Público da Educação Básica para a jornada de no máximo 40 horas. Ora, se é lei, tem que ser cumprido. E aqui o Supremo Tribunal Federal diz que a lei não é inconstitucional. Portanto, se ela não é inconstitucional, não tem como não cumpri-la. Em 2011, professores do Magistério do Estado fizeram greve e disseram que o governo tinha que pagar o piso. Está aí o governo dizendo aos professores que não tinha como pagar o piso, parecido com a situação de Porandoeste. Mas em 2011, Hilton e Tamara, cobrando aqui na praça de Porandoeste, vocês podem ver as flechas lá, a caixa de som bem pequena, fazendo muito barulho aqui em Porã, dizendo que o governo do estado tinha que pagar o piso, mesmo ele dizendo que não podia pagar. Aqui, a passeata que fizeram na rua da cidade de Porandoeste, pedindo o pagamento do piso. Aqui, o secretário Valtuir e a secretária de Educação, a Itamara, na praça, cobrando que o governo do estado pagasse o piso. Aqui, a secretária dando entrevista. E aqui, nós vamos escutar Senhor presidente, eu teria 9 minutos para defender as 3 matérias. Eu vou fazer o seguinte, enquanto que o Fernando me arruma aqui, eu me inscrevi no grande expediente, já vou falar em seguida. Não tem problema. Eu encerro já e continuo já. Enquanto isso o Fernando arruma aqui.
Senhor presidente, posso continuar na minha manifestação? Eu vou precisar instalar aquele computador, porque infelizmente esse computador aqui não roda e eu preciso mostrar esse vídeo. É um vídeo interessante, mas enquanto que o Fernando traz o meu note para cá, eu já desconecto aqui o... Presidente, até gostaria depois de comentar também um pouco sobre a indicação ainda do Lúcio. Pode ser? Enquanto que o Fernando arruma aqui, eu vou continuando aqui. Eu tenho... Eu vou saudar o senhor presidente, aos colegas vereadores, saudar aí aos funcionários da casa, a imprensa, secretários, funcionários públicos, a todos os professores, que aí se fazem presentes, enfim, lideranças, e a todos que estão aí. De fato, a indicação do vereador Lúcio mostra com clareza a preocupação. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso tem que ficar claro, que a gente não é contra, em momento nenhum, não é contra o funcionário. Nós temos que ver o que dá para fazer e o que não dá. Já foi, inclusive, a presidente do Sinti já falou na sessão anterior aqui das negociações, aquilo que foi trabalhado ali com o Executivo em relação ao reajuste. E aquilo nós sentamos com o Executivo, também até tem que parabenizar aí o Valdir também que está aí, enfim, o prefeito e secretário ali, a gente sentou e conversamos para ver o que deu para fazer. Na quarta-feira passada, o Valdir e a Itamar sentaram com um grupo de professores, de funcionários, enfim, né, para discutir também a questão da reposição. É importante colocar que o Lúcio até comentou na tua fala que o governo teria dito que não tem como pagar o piso. O piso é lei, isso é uma realidade que tem que ser pago. Inclusive no projeto de lei mostra que quem vai ficar abaixo do piso, ele vai ser corrigido até chegar no piso, porque o piso é lei, né? E também, eu não sei esses números, né? Para nós foi apresentado os números aqui, o que vai implicar a folha durante esse ano. E esses números estão divergindo aí desde que o Lúcio teria comentado. Não sei qual é a tua fonte, mas o Executivo nos passou esse número e eles estão trabalhando com uma projeção de aumento da receita de 9% para este ano. E se esse ano a receita, vamos dizer que se aumentar, além da projeção, ela vai, aí diminui o percentual. Está em Agora, discussão a indicação. se baixar, se não aumentar os 9% que está previsto, o percentual vai subir. E pelo que foi nos repassado, então seria, todos os servidores vão receber os 5,8%. Isso é a reposição. Inclusive o INPC saiu agora nessa semana passada, quando veio o projeto, ainda não tinha saído o INPC. Que o INPC, então, ele é de 5,39%, mas está sendo dado 5,8%, né? 5,8%. Aí os demais, esses números, eu acho que os funcionários, os servidores aí devem ter já escutado, o presidente da Cindy deve ter, é a mesma tabela que nos foi repassada, então só para deixar claro aqui no debate, que aí tem a progressão, que é de tempos em tempos, né? Que aí aumenta 3% e mais 1%, né? Que seria o anuênio. Então, na verdade, o magistério então não teria essa progressão, pelo que está aqui, mas teria o anuênio, que era 1%, né? E até o Valdir até pode me corrigir se não for isso aí, né? Porque a gente acompanhou, né, esse debate. E aí a folha, então, cada ano ela vem pesando mais. É um direito, né? Com certeza todos os funcionários têm seu direito, têm que brigar pelos seus direitos. Nós, agricultores, também já vamos fazer greve, já brigamos pelos nossos direitos, e eu acho que é um direito de cada um.
Então aqui até eu tenho informações aqui, o piso dos professores, o mínimo é 1.697, então abaixo disso aí né, tem que receber isso aí, que é para este ano. E aqui eu teria uns números aí que nos foram repassados de outros municípios, o que está sendo aumentado. Olha, Bandeirantes, eu poderia aqui citar quase todos os municípios, mas a maioria está dando só o INPC, 5,39. Aí tem Descanso 8,32, Cedro 8,32, São João 8 para todos, Dionísio entre 6 e 8, Guaraciaba ainda não está definido, Palma Sola INPC, Paraíso INPC, Barra Bonita INPC, Tunápolis INPC, enfim, Itapiranga INPC, 5,39. Então, esses são os números que nos foram repassados. E o prefeito, a administração, está preocupada com o futuro, para frente. E é uma preocupação nossa também. Eu acho que a gente tem que estar preocupado, porque quanto mais alta a folha, menos investimento a gente pode fazer, né? Então é isso que está sendo colocado. Então é importante, eu acho que isso eu até ia sugerir, Lúcio, e até para os funcionários, que pudesse ser feita uma comissão, não sei se junto com o sindicato, junto com os demais funcionários, e para fazer um estudo e acompanhar a receita, os índices, né, se ela vai melhorar ou não, enfim, para que a gente possa também aprovar esse projeto hoje, né, sem poder retirar, porque senão vai atrasar a folha, né, depois para ali no final do mês, que isso também precisa ser melhorado, lá, enfim, se vai ser reajustado, tem que corrigir e depois tem que ser empenhado, enfim, né. Então eu acho que é importante, eu acho, junto com o sindicato, junto com os demais, até de vereadores, pode ser feito. Eu acho que o executivo está aberto para discutir, para conversar e ver o que dá para fazer, né? Então isso seria uma questão que a gente está colocando, né? A gente sabe que poderia colocar aqui reajustes que tiveram já, enfim, mas eu vou me ater ao que é agora. Esses números que nos foram repassados, porque isso é um sinal de alerta. Quando a receita passa de 52%, 54% é o limite máximo, né, da folha. Então o seu prefeito vai chegar no ponto que talvez hoje é o prefeito que está aí, amanhã pode ser um outro, e o que ele vai fazer? Ele vai ter que cumprir a lei, né? Então tomara que a receita melhore, tomara que as coisas melhorem e possa ser contemplado a todos, né? E em relação ao transporte escolar, eu acho que, Lúcio, é importante a gente se preocupar. Com certeza a qualidade tem que ser boa, porque os nossos alunos circulam nos ônibus. Mas em relação ao que nos foi comentado, em relação a essa linha ali de Macucuzinho, foi licitado um veículo de 41 lugares. E aí sempre, todo dia era 27 alunos que andavam nesse ônibus. Vereador Mioto, mais um minuto. Só que na segunda e na quarta-feira tem o ensino médio inovador que vem até São Lourenço. E aí então sobrecarregou. Só que ninguém informou aqui na Secretaria de Educação e ninguém informou que esses alunos viriam. Então, na verdade, na quinta-feira chegou um senhor ali, fez a reclamação, mas hoje já foi tomada as providências. Não falei com o transportador, mas enfim, era para ser colocado então um outro veículo para fazer essa recolha desses alunos ali para que sejam então contemplados. Mas enfim, não foi avisado ali na secretaria, isso não foi repassado, então só para te deixar claro, Luiz. É isso aí. Continua livre a palavra sobre indicação de 10, 11 e 12. A palavra está livre. Indicação não é matéria não de votação, então vai ser encaminhada ao Executivo. Então continua o grande expediente com a palavra Lúcio Malmo. 10 minutos. Obrigado, presidente. Bom, como eu estava falando antes, sobre a questão do pagamento do piso,
eu preciso mostrar algumas coisas para o povo de Porã do Oeste. Então, passamos agora a palavra ao vereador Valtuir Marques Dal Bosco, que também fará uso da tribuna. Cumprimentar aqui a presidente, os demais colegas vereadores, servidores da casa, presidentes da Associação Comercial, senhor Alexandre, e as demais pessoas aqui presentes. Pessoal, as semanas passadas, que a gente esteve aqui nesta tribuna, eu falei do piso dos professores, tanto aqui no estado quanto a nível municipal. E se nós formos olhar essas questões, o STF votou favorável a que era constitucional esta lei. Então, o piso é de R$ 1.187,14 a nível federal, todos os estados e municípios. No último dia 27, então, foi aprovado também a questão de 1/3 para a hora atividade, mas que está valendo apenas para os estados que entraram com a DIN. Então, como houve um empate em 5-5, então não foi derrubado a constitucionalidade do projeto. Então, acho que o STF analisou a lei, mas que nós, educadores de todo o Brasil, acho que temos uma grande vitória. E a nossa luta agora é para que o governo do estado implante. E aqui também a gente pede para que o governo municipal também implante o valor mínimo. Aqui teria em torno de 4,5% já vai chegar ao valor. Então, aquela busca, aquela discussão que você teve com o sindicato, que se aumentasse um pouco mais, os professores chegariam a este piso e os demais servidores também estariam beneficiados um pouco melhor do seu salário. Isto era 2011, pré-eleitoral. Em 2012, vieram as candidaturas, e este mesmo professorado apoiou esses dois professores como candidato a prefeito e vice. Agora, na época prometiam. Está aqui umas duas frases que está dentro do plano de governo deles. O tamanho da letra fui eu que aumentei, mas a frase é tal e qual. Valorizar os profissionais da educação com salários dignos e incentivar a formação continuada, cursos, mestrado e doutorado. E sobre o transporte escolar, melhorar o transporte escolar, rever trajetos e oferecê-lo, e aí continua. Agora, em 2014, o governo diz que não tem condições de pagar. Quer dizer, quando eu posso cobrar dos outros, eu tenho razão. Quando é cobrado de mim, eu não tenho razão. Eu não preciso ter razão. Gente, se valia para o governo do estado a cobrança do piso e ele dizia que não tinha condições de pagar, por que não vale agora para a prefeitura municipal? E eu vou mostrar os cálculos agora, o erro. Aqui o Valtuir Dal Bosco dizendo que está no limite de gasto com o pessoal, não estamos negociando, frase dita na semana passada na rádio. E aqui, vejam bem, essa é a tabela que o governo municipal apresentou para o Sindi. Aquele índice 14,81%, aquele vermelho, ali na tabela de vocês consta 3%. Só que o valor corresponde a 14,81%. Vocês podem olhar na tabela de vocês, lá tá, vocês têm lá 6.316, se não me falha a memória. Para mim fica difícil de olhar aqui embaixo e ir lá. Ali está o erro. E o governo admite lá no final 52,34% de gasto com a folha para 2014. Esta é a proposta do governo. Então veja bem, se nós corrigirmos este erro, não sei se foi proposital ou se foi um equívoco, para 3%,
nós chegaríamos em 2014 com a progressão a 48,55%, com os 5,8% de aumento para todos os funcionários, de forma horizontal. E com o anuênio de 1%, nós chegaríamos a 49,04%. Se nós dessemos um reajuste de 8,32% para todos os servidores, só o reajuste representaria 48,86% da folha, do gasto com a folha. Se nós dermos a progressão aos demais servidores, chegaremos a 49,71%. E se nós dermos mais 1% de anuênio para todos os servidores públicos municipais, vamos chegar a 50,20%. Veja bem, o governo apresentou para os servidores uma tabela admitindo 52%. E eu estou provando aqui, vereador Mioto, que nós, vereadores, pedindo por 8,32%, vamos estar economizando 2% para o governo municipal. Se nós cobrarmos isto hoje, se nós pedirmos para que o prefeito retire o projeto de lei desta casa ainda hoje à noite, que dá tempo, ainda há tempo, e este cálculo, ele está anexo à minha indicação. E qualquer um pode fazer o cálculo rapidinho. Então veja bem o erro, essas colunas, essas tabelas em amarelo, são dados fornecidos pelo governo. Eu mexi aquelas planilhas em vermelho, acertando os cálculos, em verde, desculpa, acertando os cálculos. Então veja bem, aí alguém vai me dizer, Malúcio, mas nós esquecemos de fazer um cálculo. Esse erro de 650 mil reais, ele de fato existe, nós erramos. Então eu vou provar mais uma forma de nós podermos dar 8,32% de aumento para todos os servidores. Olha ali, ó. Nós temos 7 secretários municipais que custam 530 mil por ano. É só olhar lá no fundo, a última coluna verde. Nós temos 6 diretores, se considerarmos os 6, dá 244 mil reais por ano. Se nós considerarmos só os 3 que são comissionados, agentes políticos, a economia é de 122 mil. E nós temos também 8 coordenadores de programa, se nós considerarmos todos, são 151 mil gasto por ano. Se nós considerarmos só os 3 agentes políticos, dá para economizar 91 mil reais ano. Então veja bem, o custo do governo é a coluna em amarelo, 927 mil reais ano. Se nós tirarmos só os cargos políticos, dá para economizar 744 mil reais ano. Mais do que o erro que o governo apresentou na planilha anterior. Se houve um erro por um acaso, isso pode acontecer. Então veja bem, mesmo assim, vereador Mioto, eu ainda tenho a solução de como poder pagar essa folha com 8,32. E o que diz a nossa Constituição para encerrar? Só para encerrar, senhor presidente, essa aqui é importante. O que diz a nossa Constituição? A Constituição Federal de 88 diz, no artigo 169, parágrafo 3º, que quando o governo atinge o limite prudencial, na letra 1, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então não é cortando hora extra, cortando outras coisas, abono, é cortando cargo comissionado, 20%. Não o número de cargos, os vencimentos, 20% dos vencimentos. É por isso que eu apresentei a planilha anterior para vocês. E o 2, exoneração dos servidores não estáveis. Essas seriam as primeiras medidas que o governo deveria adotar para cumprir a lei. Então, para finalizar, presidente, eu peço aos nobres colegas vereadores para que se sensibilizem. Nós, da oposição, vamos votar pelo projeto de lei de 5,8%, sim, mas sob protesto, porque estamos provando que dá para pagar 8,32%. E nós vamos votar favoráveis para vocês não dizer para os servidores municipais, no final do mês, que eles não ganharam aumento por nossa culpa. Mas nós gostaríamos de pedir a compreensão dos 5 vereadores do governo. Vamos convencer o governo a retirar o projeto de lei, porque ele vai economizar dinheiro. Ou, então, aquele erro lá, tem alguma coisa escondida naquele erro que eu mostrei. Obrigado, senhor presidente.
Se alguém do governo aqui presente, secretário, ele queira usar da palavra, a gente também cede a palavra para defender esse projeto que dá aumento aos servidores. Vereador Vantir Dalbosco, secretário municipal, com a palavra. Cumprimentar o presidente, o senhor Mário Ribeiro de Freitas, cumprimentar os demais vereadores, servidores desta casa, público aqui presente, em especial hoje, então, aos professores da rede municipal e também alguns da rede estadual. Como? E o público aqui presente. Pessoal, nós estamos aqui apenas para esclarecer um pouquinho do que apresentou o vereador Lúcio Malman aqui para o público presente nesta casa e também aos que estão ouvindo e vendo pela internet. Se nós observarmos o vereador Lúcio mostrando a tabela em que nós fizemos alguns comparativos e algumas simulações, é uma planilha de Excel e que a gente mostrou a todos, aos membros da comissão de negociação do síndico. E também na última semana nós mostramos a todos os professores presentes que estavam lá numa das salas do CIEF. E lá nós não escondemos nenhum número. Até porque na tabela ele aparece lá o porquê desses 650 mil. Quando a gente imprime, ele não aparece. Mas nós não escondemos nenhum dado. E quem lhe passou este número, talvez se esquivou de apresentar os números na sua realidade. E dizer que lá naquela tabela onde que era 3% e que o Lúcio Malman colocou que é 14, se a gente pegar aqueles números, está corretíssimo o seu raciocínio. Agora, nós temos que acrescentar os 650 mil reais que foi falado que está faltando. Na tabela aqui apresentada está faltando 650. Mas nós, quando apresentamos para a comissão de negociação do SINDI, e quando mostramos para todos os professores, e vocês são testemunhas disso, os professores que estavam lá, que apareceu lá numa tabelinha de recados de uma célula do Excel em verde, todos os dados referentes aos profissionais contratados agora em 2013 e os que foram contratados no final do ano, soma-se em torno de 48 a 50 mil mês. E aqui eu posso citar os profissionais sem esconder nenhum. E aí eu tenho que, antes de mencionar, dizer que nós recebemos uma estrutura. E eu sempre digo, nossa estrutura está grande demais pela nossa arrecadação. Mas vejam bem, aqui nesta casa muito se vangloriou e eu dou razão de nós termos no governo anterior ter ganho adquirido muitas máquinas, independente de que forma, mas muitas máquinas vieram até nós. Nós assumimos, e aqui está o secretário Darcy também, nós assumimos, nós tínhamos muito mais máquinas que operadores, nós tínhamos muito mais caminhões que motoristas, faltavam serviços gerais. Então, se nós buscarmos preencher as vagas que hoje não estão todas preenchidas, mas nós inseramos por aí, vai ter máquinas e caminhões sobrando em referência aos operadores e motoristas. Mas, enfim, tivemos que contratar motoristas, operadores, serviços gerais não chamamos ainda, chamamos, mas o primeiro lugar declinou. Na saúde, nós estávamos atuando com 3 médicos e nós fizemos um novo concurso onde foram efetivados novos médicos. Inclusive, foi feito um reajuste dos seus vencimentos e isso onera, obviamente, a folha. Contratamos um 4º médico, 20 horas.
Não se estava previsto no orçamento, mas a necessidade fez que se contratasse. Nós tínhamos contratado o ano passado e vindo em 2012, por licitação, o pessoal que estava atuando no NASF, 3 profissionais. Foi feito concurso e convocado, estão atuando. São mais profissionais, mais oneração da folha. Se nós buscarmos na assistência social, hoje o CRAS ele está com menos pessoas do que estava. Nós temos que recompor o CRAS. Mas enfim, precisava de uma assistência social para o CRAS e uma assistência social para a assistência social. Contratamos mais uma assistência social necessária. Na saúde bucal, nós tivemos que contratar 3 novas técnicas em saúde bucal, que antes não tinha. Mas por que contratar? Senão, perde, o governo federal não manda recursos se não tiver essas pessoas disponíveis, né? As enfermeiras, nós tínhamos 3 enfermeiras, saíram aquela, entraram outros 3 novos. Legal, não muda muito. Mas técnicas em enfermagem, nós tínhamos auxiliares, precisava de técnicas. Obviamente foi chamado, ainda bem que 2 delas, elas já estavam como auxiliares, apenas alteraram o seu cargo de auxiliar. Então, quer dizer, nesses cálculos, vereador Lúcio, estão os 650 mil. E é por isso, e eu já falei também para os professores, falei para a comissão do SINDI, naquela tabela nós começamos com 5,4 para os demais servidores e 8,32 para os professores. Mas o rombo lá no final foi grande. E aí, sentando com a comissão do SINDI, nós chegamos a esse percentual, o qual foi aceito por todos os membros dessa negociação. Como professor, não tenha dúvida que o que eu falei lá, eu ainda quero hoje. Nenhuma dúvida vocês não têm, porque eu sei e eu olho o vencimento. Estão aqui vários professores em final de carreira que estão lá no último quadradinho. E eu fico pensando, esses dias eu acho que o Ayrton até dizia lá, o Ayrton dizia, eu que um dia vou me aposentar, olha o salário que eu tenho. E ele tem razão. Só que eu hoje estou de um lado que eu tenho que ter uma responsabilidade com os números. Eu não posso criar números se eu depois não temos como estar pagando. Por isso que nós estamos tentando melhorar a receita para que possamos valorizar esses profissionais que têm que ter nossa valorização. Só que qualquer um que estivesse lá hoje também enfrentaria esse problema. E quem vai estar amanhã, o problema vai ser maior ainda, né? Aquilo que você dizia, Lúcio, lá atrás, você tem razão. Só que a nossa máquina está muito grande. Dos comissionados deve ter algum engano. Nós temos 7 secretários, mas nós não temos 9 diretores. Nós não temos 9 coordenadores. Aí deve ter algum engano que tem excesso de números aí nessa sua tabela. Por lei, nós temos 7 secretários, 7 diretores e 6 coordenadores. Era isso. Próximo inscrito no grande expediente, quero agradecer ao Valtuir Talbot, secretário da Educação, por esclarecimento. Próximo inscrito no grande expediente é o vereador Nilson Bella. Com a palavra. Cumprimentar o presidente Mário, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, a todos os presentes e os que nos ouvem pela internet. Também brevemente só me manifestar em relação à questão que está sendo discutida em relação ao aumento salarial, mas eu acho que é por essa linha que já foi comentado que nós precisamos votar este reajuste para não atrapalhar na folha agora, mas criar esta comissão para, junto com os professores e acompanhar a evolução do orçamento, estar discutindo isso. E tanto é fato para discutir a reforma administrativa, já iniciando, e tanto é fato que
esses números preocupam, que, como citado, o próprio governo do estado também está fazendo o repasse esse ano do piso em parcelas, 2% em janeiro, 2% em julho e 4,5% em setembro. Então, se para aqui não está fácil, só citar que a nível de governo do estado é a mesma realidade. E nós optamos, eu ainda acredito então que é melhor aprovar isso e discutir, do que daqui a pouco a administração ser obrigada a também trabalhar com esse sentido. Mas também me trouxe aqui, fugindo um pouco do foco do assunto de hoje, mas como na última sessão eu tive algumas acusações em meu nome, eu não gosto desse tipo de política, enfim, mas quando a gente é acusado precisa se defender. Então, foi colocado que, num comentário onde eu citava que problemas de estradas, de saúde, existem hoje, e eu digo que deve existir e sempre vai existir, porque a demanda é cada vez maior. O fato de eu admitir isso, ter essa ciência e apenas trabalhar para que isso melhore, não é falta de gara. Na verdade, é ser sincero. E eu acredito que gara também não é apenas com elogios, críticas, é trabalhando. E eu tenho certeza, inclusive pessoal do próprio PMDB que me acompanha, sabe que eu estou trabalhando, e não só agora quando vereador. Mas, em citar de uma inverdade que foi falada, em relação a que eu teria conversado com pessoas do bairro Urúxio para tomar cuidado com quem seria o eleito presidente da associação de moradores, pois seria um possível líder a candidato a vereador. Pois bem, quero lembrar que sempre desde o colégio estadual, no Sandra Schneider, quando fui presidente da associação dos universitários, agora faço parte da diretoria da associação comercial há mais de 6 anos, faço parte da diretoria do IMEI, da FAIC, da Aviosc, assumi a presidência do partido, porque eu acredito que aonde a gente possa trabalhar e contribuir para com a sociedade, devemos fazê-la. Então, quanto à diretoria do bairro Urúxio, faço parte lá há mais de 6 anos, desde que fui convidado para ajudar a manter uma associação que estava em declínio. Já se passaram por lá nesse período 4 presidentes. E, na verdade, quem faz parte de diretorias aqui, ou que está nos ouvindo, sabe o quanto é difícil você manter uma diretoria. E, então, sempre tivemos, sim, preocupação para que a diretoria do bairro não acabasse. Inclusive, tivemos muitas lutas, e se não tivéssemos uma diretoria unida, provavelmente não teríamos mais aquela sede, pois não me lembro exatamente o ano, mas por volta de 2010, eu acredito que por aí na gestão passada, foi-nos tentado tirar a sede para colocar lá o posto de saúde. Algo despropósito, se não fosse uma diretoria unida, teríamos perdido o que hoje consideramos uma das conquistas do bairro. Inclusive, eu acredito que com essas insinuações de que, preocupado com surgir novos líderes e ser candidatos vereadores, parece que está sendo desprezado os que já foram presidentes, que teriam e têm muita capacidade e poderiam ter sido candidatos a vereadores. Então, eu sei que, tanto é verdade ainda, que agora já foi eleita a nova diretoria, da qual eu não faço mais parte. E porque os moradores ali e os próprios representantes da diretoria acharam por bem que não era interessante ter alguém de cunho político envolvido. Um membro que sempre participou passou a ser vereador e passa a ter uma sigla. Então, isso poderia causar prejuízos para aquele bairro que tanto reivindica melhoria, as obras, e que quando tem, por exemplo, o asfalto, tanto é criticado e tal, um bairro que sempre sofreu com repercussões políticas. Então, a diretoria foi eleita, eu
posso garantir aqui, e podem conversar com todos da diretoria, eu não indiquei nenhum nome para a nova diretoria, não participo mais, inclusive iria participar, porque uma das sugestões dessa diretoria era que fosse ter membros, então, de 2 partidos. Então o Nilson participa, tem do PT, e vamos convidar mais alguém do PMDB. Mas os convidados não aceitaram participar. Então, por isso que eu digo que não tem cunho político. E muito diferente do que foi dito também, eu torço para que surjam novos líderes e novos políticos, porque eu acredito que realmente precisamos mudar a forma de fazer política. E testemunha disso, eu tenho aqui o próprio Fernando, que é assessor jurídico, assessora de imprensa aqui da casa, o quanto eu venho insistindo para que o mesmo se lance candidato. Não tenho medo de que ele vá e tire votos. Eu acredito que ele seria um candidato em potencial e o município precisa de gente assim. E para finalizar, só dizer que eu realmente garanto que não estou preocupado com a eleição de 2016. Afinal, eu posso dizer que nunca dependi de política para viver. Seria isso. Obrigado. Na ordem do dia, coloco em única discussão o projeto de lei 006 de 2014, que concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo e dá outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Nilo João Guilherme com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nosso assessor de imprensa, nosso assessor jurídico, professores, pessoal da rádio, os diretores, nossos secretários e as pessoas todas que se fazem presentes aqui essa noite, principalmente funcionários. Todos nós soubemos e todos nós queremos que os funcionários sejam bem pagos e que todos trabalhem dentro de um certo, mas dentro dos orçamentos que a gente vem recebendo da administração, a gente vê que realmente está complicado. E não adianta nós também fazer loucura, aumentar o que não pode, e amanhã depois nós vamos se complicar aqui na Câmara. Eu sou de opinião seguinte, eu até ia me abster de votar nesse projeto. Mas eu vou votar no 5.8 hoje, mas peço que seja registrado em ata, que dentro de um prazo de 30 ou 60 dias, que se volte a reunir o SINDI, os funcionários, os professores, para uma nova negociação, que realmente se o orçamento continuar aumentando ou aumentar, que nós podemos dar o aumento então necessário, que é de 8 pontos poucos aos professores e aos funcionários também. Então quero que registre em ata que hoje estou a favor de ser aprovado o 5.8, para que não atrase a folha de pagamento, mas dentro do prazo de 30 e 60 dias, que realmente seja voltado a fazer uma nova negociação. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Lúcio, com a palavra. Saúde, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Só para esclarecer ao secretário Valtuir, que quando a presidente do SINDI e o Laércio, no final da sessão passada aqui nesta mesa, nos apresentaram aquela tabela, em momento algum, alguém dos dois fez a observação que tinha mais algum número escondido. Então, trabalhei com a informação que foi me repassada pela presidente do SINDI e por um membro da comissão que negociou os valores. Com relação aos 8 secretários, 8 diretores, não secretário, não se faz a soma, 6 mais 3 e 5 mais 3. De 6 diretores, 3 são comissionados, 3 são gratificados. De 5 coordenadores, 2 são gratificados e 3 são comissionados. Esta é a leitura que se faz nessa tabela, tá? E com relação ao reajuste, eu já manifestei e volto a registrar o meu voto e gostaria que ele estivesse registrado em ata.
Talvez no futuro a gente venha aqui e diga para os servidores públicos municipais: ó, neste dia de hoje não é mais possível dar o aumento para vocês. Por quê? Falta de planejamento, falta de competência. Quando o governo passado começou a comprar máquina, não foi para aumentar o quadro, foi para substituir, desculpa a expressão, aquilo que já tem 20 e poucos anos de uso, sucata. Isso do tempo de Mondaí. Era para substituir, porque os motoristas diziam: com esse toquinho a gente puxa cascalho o dia inteiro e não se enxerga nada. Então tá, elimina o toco, põe o truque para ver se não carrega mais, para ver se não anda mais. E outra, caminhão novo. Então faltou planejamento, faltou visão. O que se queria? E não se teve continuidade do governo por questão de democracia. O povo decidiu escolher o outro candidato, e daí? Isso é de direito do povo e nós temos que respeitar. Mas o planejamento do governo passado era este: eliminar a sucata, substituir por coisa nova, menos custo, menos oficina, mesmo número de funcionários, com relação ao posto de saúde. Aí eu concordo que poderia gerar um aumento de pessoal. Mas nós também temos que reconhecer: ano passado, na gestão passada, tinha 2 pessoas na área administrativa no posto de saúde, e hoje tem 8. E assim em todos os níveis do governo. Volto a dizer, se o governo cortar na própria carne, como diz a Constituição, diminuir os comissionados, poderia se dar 8,32% tranquilo. E isto que eu gostaria que constasse em ata. Basta o governo cortar na carne e aí considera o reajuste igualitário para todos. Eu voto favorável aos 5,8 para não ser condenado amanhã por nenhum servidor, de não ter ganho aumento. Mas fica o registro do protesto. Que era possível, é. Continua a livre palavra a discussão em cima do projeto de lei 006. Vereador Ayrton Mioto, com a palavra. Senhor presidente, os colegas vereadores, os visitantes aqui já mencionados, e de fato colocar. Referente à questão do projeto, aqui a Câmara não tem como aumentar o limite, o percentual, então nós temos que aprovar, nós só podemos reduzir, né, porque o vereador não pode aumentar a despesa. Agora, sugerir aqui que fosse tirada uma comissão, eu quero que seja registrado isso em ato, até depois o Nilo também comentou, Nilson, que seja ali junto com o Síndico, mais funcionários, e acompanhe um pouco a receita. O prefeito está lá, a administração está com as portas abertas lá, e veja, né, o que é possível ser feito. Não está se negando de pagar, mas neste momento é isso aqui. Por quê? Tem uma outra correspondência aqui que também o prefeito me repassou, em cima da questão que veio da FECAM, em cima do piso nacional do magistério para o ano que vem. Previsão do valor do piso salarial para o exercício de 2015, considerando-se a metodologia de cálculo exposta que levou o MEC a emitir portaria interministerial número 19/2013, prevendo o valor de referência do Fundeb em R$ 2.285,57. Tem-se um crescimento de 13% no piso salarial, que poderá alcançar o valor de R$ 1.917,72 em 2015. Né? Então, olhando para esses números para frente também que a administração está hoje colocando esses números. Então, é importante a gente se preocupar com isso. Nós somos a favor, sempre fomos a favor do funcionário, isso sempre, né? Porque a gente também, a população cobra serviço, né? E também a gente é favorável a isso aí. Então, só para deixar claro, a gente vai aprovar esse projeto, a gente pede aos vereadores também, para que a folha de andamento. E seja feito esse estudo, né? Como já falei, seja feita uma comissão e se veja lá o que é possível fazer. É isso, obrigado. Continua a livre palavra, o vereador quer se manifestar. Senhor presidente, eu só quero registrar, sempre estiveram a favor, como mostrou o vídeo, quando é de cobrar dos outros, quando é de fazer, não estão a favor. Eu, como presidente, eu gostaria de dizer aos nobres professores que essa é uma classe que seria, no Brasil, seria a mais que devia ser valorizado. E, na verdade, isso não está acontecendo.
que eu tinha uma filha, se formou, e nós pagamos muito até que ela se formou, fez a faculdade e sabe que ela desistiu. Ela estava lecionando lá em Dayal e, na realidade, teve que pagar aluguel e caro para trabalhar e comer, e isso não deu certo. Ela foi trabalhar em outro setor e, graças a Deus, ela hoje está bem. Mas isso para dizer para vocês que eu valorizo muito o professor, porque eu sei as dificuldades que o nosso jovem teve para se formar. Vários e vários anos que tem que ir atrás de estudo, tem que ir para São Miguel, Itapiranga, Chapecó. Isso é um grande esforço que o jovem está. E aqui no município de Porão do Oeste, eu não estou dizendo que esse reajuste, eu também não acho justo. Não acho justo. Mas se o pai de família não tem para dar para o filho, que é aprovado, que a nossa receita é muito baixa. A nossa receita é baixa porque o município está se desenvolvendo muito e os serviços aumentam. O retorno ainda não está vindo. Por isso o município hoje está mal. Não é que tem servidores, tem mais. O serviço é muito, o retorno para o município é muito. Hoje, eu estive em Brasília essa semana, a próxima sessão eu vou divulgar, se vê tudo que o nosso dinheiro está hoje nos centros maiores em Brasília, lá tem muito dinheiro. Mas é que estrova muito a Copa do Mundo, onde já houve protestos, mas o Brasil, que é um país de carnaval, de futebol, o presidente, eles também não podem dizer, não queremos a Copa do Mundo. Eu sei que esses 4 anos, 3 anos, que essas administrações todas, Itapiranga, São João, que nós temos conta, todos têm problemas. E grandes problemas sérios. Tem prefeitos que estão rezando para terminar o mandato, que não querem mais saber, que é só cobrança. E o povo, hoje, ele cobra, o povo cobra. Mas muitas vezes o povo só cobra e não, também eles têm deveres. Não é só cobrar, a gente hoje tem que colaborar. E se essa administração hoje, parabéns para vocês, a presença de vocês é muito importante. Tomara que voltem sempre aqui nesse plenário, escutar, ouvir os seus representantes. Mas nesse momento, realmente, a administração não tem como aumentar. Nós vamos chegar nos 50% com esses projetos da Receita. E amanhã depois vamos estar em 52%. E quando passa de 50% a 51%, o Tribunal de Contas começa a exigir do prefeito o que está acontecendo no teu município. Aí ele tem que fazer cortes obrigatórios. E vai tirar da onde? Hoje, vocês sabem, o município tem grandes carências ainda de atender a população. Mas vamos esperar que a receita aumente, que o município vai ficar numa boa, que a coisa aconteça, e realmente, como o Nilo falou, da vez amanhã, eu não digo em 30 dias, porque 30 dias não tem como aumentar a receita, mas em 90 dias ainda já pode se projetar. Então, se essa comissão vai ser formada, ela vai acompanhar o CID, a associação dos professores, o sindicato, junto com a administração municipal, junto com os professores, aí estuda lá, vê bem certinho o que está acontecendo, o que não está acontecendo, para estar por dentro os reais números. Muitas vezes se faz o foguinho ali, o foguinho lá, mas a gente não sabe certo. A melhor coisa é participar. Então, parabéns para vocês, eu confio em vocês são a classe que devia ser mais valorizada, porque vocês estão na educação, vocês são o futuro que dão para as nossas crianças, é educação. Parabéns que vocês estão indo exercendo essa função, porque é muito complicado e muito difícil. Então, isso deve ser uma vocação muito grande, hoje o professor dentro de sala de aula. Vocês sabem, se estressem, pode dar úlcera, pode dar muitos problemas para o professor, porque a coisa não é fácil. Aqui, por Porão do Oeste, ainda, graças a Deus, o povo é pouco mais valorizado. Mas em grandes centros, a maioria dos alunos não tem pai, não tem mãe, a avó cria e se vira realmente uma turma de bandido. Então, coitado do professor dentro de sala de aula. Então, parabéns para vocês, só para repetir. Ayrton Lutz com a palavra. Saudações, nosso presidente, colegas vereadores, público aqui presente, em especial os nossos professores, professoras aqui junto com nós, né? Se nós olharmos um real, um passado, se não teria professor, como é que seria o mundo de hoje? Sem educação, sem nada. Eu acho que são por etapas e precisamos muito delas, desses professores, para nós sim termos educação boa dentro do nosso país. Infelizmente, como aqui dizem, né, todo mundo gostaria de ter um aumento maior possível, só que não é possível no momento. Então vamos tentar dar um aumento de 5,8% e depois disso sim, vamos começar a estudar, pensar para frente
O que nós podemos fazer para chegar nos 8,3%? Não adianta nós vir aqui botar fotos de 2011 aqui. Isso não adianta. Nós sim temos que botar fotos aqui, o que nós queremos em 2016, 2020. Isso sim é pensar para frente, mas não colocar coisas do passado. Isso é uma coisa que passou. Assim se cresce e assim se valoriza. Por isso, eu sou favorável, mas vamos pensar para frente. Muito obrigado. Mais alguém vereador que não se manifestou ainda, queira usar a palavra? Então eu coloco em única votação o projeto de lei 006 de 2014, que concede a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Em votação, em única votação, o projeto de lei que favorece permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Presidente, voto a favor, mas quero que se registre. Cortando na carne, cortando nos comissionados, seria possível pagar 8,32%. Registro sem ato. Então, aprovado por unanimidade o projeto de lei 006 de 2014. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 005 de 2014, que dispõe sobre a criação do programa Caminhos da Roça do município de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Presidente, eu acho que saudar de novo o pessoal, para nós não atrasar muito. Acho que esse projeto aí é simplesmente uma complementação e acho que não temos nada mais do que aprovar. Isso aí é simplesmente botar uma norma na lei. Então, de minha parte, pode ser votado em única votação. Continua livre a palavra. Volto a saudar, senhor presidente, Vereador aos vereadores, aos visitantes. E, de fato, também colocar, eu acho que esse programa, essa lei, ela vem a regulamentar esse programa, que já era feito no ano passado, mas que agora está sendo ampliado, que é o caso daquele subsídio de 2 horas de trator de esteiro para estradas de roça. Então, agora, nessa nova lei aqui, está sendo incluído também a questão da escavadeira hidráulica. Pode escolher se é trator de esteira ou escavadeira hidráulica. Então, nós temos que aprovar a lei para que eles lá possam fazer a licitação para que esse programa possa ser executado, então, durante este ano. Então, quanto mais rápido nós aprovar a lei, mais rápido eles vão conseguir agilizar lá para conseguir contemplar aos agricultores. É um programa bastante importante. Pelo que se sabe, o agricultor vai pagar 48 UMRFs, que isso dá em torno de R$ 119,50, né? A hora. E a diferença, então, a prefeitura vai pagar. Então, isso tanto para trator de esteira como para a escavadeira hidráulica. Então, eu acho que é importante destacar isso, que é um programa que vem ajudar a nossa agricultura e a gente sempre é favorável. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Lúcio com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas dizer que é um programa importante para os nossos agricultores, vinha se praticando, e acho que é isso que o colega vereador queria dizer, o vereador Nilo, vinha se praticando, mas não tinha regulamentação. Agora está se regulamentando. A única pergunta que eu quero fazer para o governo, que foi me feito por um agricultor, e eu vou fazer para o governo aqui: protocolo tem prazo de validade? Que tem produtores rurais que estão me dizendo que tem protocolo desde maio, março, abril do ano passado e não estão sendo atendidos. E esta pergunta eles pediram para mim fazer: se protocolo tem prazo de validade. Se não tiver, eles vão ter que continuar esperando. Mais algum vereador quer se manifestar? Em primeira votação, o projeto de lei 005 de 2014. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloca em segunda discussão o projeto de lei 004 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional
suplementar do orçamento do município de Porão do Oeste e do Fundo Municipal de Assistência Social de Porão do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2014. A palavra está livre. Senhor presidente, peço para ficar à vontade, é rapidinho. Pode ficar. Apenas sobre esse projeto de lei, eu gostaria de fazer um apelo ao governo para que, comemorando esta data tão importante para o município de Porão do Oeste, esse ano se desse a importância para todos os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores, e quem sabe uma homenagem a todos aqueles empresários que existiam aqui em Porão do Oeste quando nós éramos distrito de Mondaí, e uma homenagem, de repente, diferenciada a todos aqueles que acreditaram em Porão do Oeste depois que se emancipou, para que a gente pudesse, de fato, reconhecer a importância que cada um tem para o nosso município. Já que nós estamos reclamando aqui de receita, precisamos aumentar a receita, nós temos que valorizar todos esses que geram a receita. E quem sabe homenagear até os agricultores, os maiores produtores de frango, os maiores produtores de suíno, os maiores produtores de leite, para que a gente possa mostrar a eles que realmente o valor que eles têm para o nosso município. Homenagear a todos, ou presentear a todos, fica difícil. Mas nós teríamos que achar um critério, o governo tinha que achar um critério para que pelo menos os que mais se destacam pudessem ser reconhecidos. Essa questão, vereador Lúcio, de chamar os grandes produtores para homenagem, eu acho que isso não podemos fazer porque nós estamos discriminando o pequeno produtor. Então, eu acho que tem que ser uma maneira diferente, o meu pensar. Continua livre a palavra. Então, coloco em segunda votação o projeto de lei 004/2014. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários, então, se manifestem. Aprovado por unanimidade. No explicação pessoal, vereador Círio com a palavra. Cumprimentar nosso presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, e aos professores, secretários e a todos os funcionários públicos aqui presentes, imprensa, escrita e falar. Só para complementar a sua fala, antes, Lúcio, quando o senhor falou da transporte escolar, nós temos uma preocupação bem maior ainda, que é para o outro lado, que deixam os alunos no Sierra da Linha Esperança. Tem alunos que saem às 6 horas da manhã de casa, para 6h20, já está lá no colégio, sozinho. Crianças de 5 anos, gente, lá esperar até 7:45, para que tenha alguém responsável para cuidar delas. Lembre-se, lá tem um açude interno. Vocês já pensaram a tragédia que pode acontecer ali? Agora, no verão, tudo bem, Ana. E no inverno, o que uma criança de 5 anos vai fazer 6 e pouco da manhã no colégio? Quem vai lá estar para cuidando dele? Ninguém. Quanto à fala do secretário, que aumentou a despesa com médicos e coisa errada, quero fazer só uma colocação. No plano de governo de vocês tinha a contratação do 3º médico veterinário. Cadê? O Dorotel se aposentou, vocês criticavam o governo Adélio e Célio, quando tinha 2. O Dorotel se aposentou no começo da vossa administração. Estão trabalhando com 1 até hoje. Cadê o 3º? Está no plano de governo de vocês? Vocês sabem quanto custa uma vaca lá para um produtor de leite quando morre por falta de atendimento? Uma vaca que ele salve lá, está pago o salário dele do mês. Também fazer um protesto pelo plano, o programa de lajotas criado na administração de Célio e Adélio, que na promessa de campanha teria a sequência. Pergunto, quantos moradores foram beneficiados até hoje? Ninguém. No ano passado, nenhuma lajota foi comprada e entregue para um morador. E nem, pelo jeito, esse ano, nós vamos continuar do mesmo jeito. Quanta calçada poderia ter sido feita? Quantos inscritos tinha no ano passado? Mais do que foi entregue no governo Adélio e Célio. Ninguém recebeu as lajotas. Também quero falar sobre calçamentos. Você sabe quantos 1.000 metros quadrados foram feitos no governo da Adélio e Célio? Hoje, eu fico indignado, eu chego numa rua, por exemplo, a Rua Rio de Janeiro,
Fizeram lá 150 metros de calçamento, deixaram 50 metros para trás, para quê? Só porque eu tubulei até ali? Fizeram só até ali? Para que não fizeram até onde que era o perímetro urbano? Incompetência. A rua Ibuti, vão fazer o calçamento. Até onde? Vão deixar, gente, para quem conhece a rua ali, vão deixar 50 metros para a direita sem calçamento e 50 metros para a esquerda sem calçamento. Por que não liga os dois trechos daí? Aquele canto está eliminado. De repente tem um morador lá que não queira, né? E a rua Ilmaquis, que o secretário vem anunciando que será a próxima rua a receber o calçamento. Todo mundo sabe que para fazer o calçamento numa rua, pelo menos 3 meses antes essa rua tem que estar tubulada. Para quem trabalhou na área, o vereador Cláudio trabalhou na área, sabe disso. Vereador Síria, explicação pessoal, 3 minutos. Tá bom, senhor. Não adianta fazer o calçamento, tubular hoje e amanhã começar o calçamento. Nós vamos ter problema para frente. E também deixar só registrado que na comissão eu fiz constar em ata de que eu briguei para os 8,32% para todos os servidores públicos municipais. Aproveitar a presença do Darcy de Souza. Darcy, dá uma olhadinha para não fazer uma indicação na estrada de São Luís, de Carlos Prois, Ademir, Bezen, na linha Taipa, Alto Tigre, do Hildo Flecha a São Lourenço, e na linha Jacutinga, que eu já fiz indicação aqui, até hoje nada foi feito. Está intransitável. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o ex-colega vereador, professor Nereu Bart, um professor muito competente. A palavra está com o senhor. Cumprimento em primeiro lugar, então, o presidente Mário, aos demais vereadores, então, a vereadora, minha esposa Marlice, aos professores aqui presentes, ao secretário municipal, a Carolina da biblioteca, os demais funcionários do SIND, imprensa, todos aqui presentes. A gente só queria aproveitar esse momento um pouco para justificar um pouquinho que nós ficamos, na verdade, muito surpresos com o não pagamento do piso. Daí partiu, antes foi elogiado um pouco a atitude da administração conversar com os professores. Essa iniciativa partiu de nós, professores, tivemos iniciativa, pelo menos para saber o porquê e o que está acontecendo. Para saber a história do piso, ele foi criado em 2008, como foi criado. Depois houve um aumento, em um certo momento, primeiro um pouco menor. Depois, em 2011 para 2012, quando nós estivemos até na administração, só que isso para mim não importa. Hoje eu sou professor, a política para mim é outra questão à parte, a gente não quer envolver aqui. 22,22 foi o aumento do piso naquele ano. Foi um impacto muito grande. E nós fomos cobrados de muitas formas, assim, o pessoal cobrava, se reunia, e nós negociamos, até vereadores também vinham conversar com a gente sempre teve essa preocupação. Mas por parte da administração também se teve a preocupação. Eu, como secretário de Educação, acumulei pelo menos uns 7, 8 meses a administração junto. Isso é o quê? Uma grande economia. Se não fizesse assim, com certeza, de repente, já estaria pior antes. Mas, então, o que acontece? No ano passado foi 5,8, foi fácil. Esse ano, 8,32, é razoavelmente. Eu não acho tão difícil, até a gente já tendo as projeções para o ano que vem. Mas o que queremos valorizar um pouquinho aqui? Aquilo que foi falado, tem professores desde o início de Iporã do Oeste. Nós já trabalhávamos por Mundaí. 7 anos e poucos meses eu trabalhei por Mundaí, em Taipa Alta, para Iporã. O Ayrton é outro professor desse tempo, e tem outros também, que nós, com todos, sempre com comprometimento, que ninguém, eu acho que duvido que a gente, até no dia da emancipação de Iporã, 1º de junho de 89, nós, lá da comunidade, vendo o pessoal vindo para a cidade comemorar a posse, eu estava lá em sala trabalhando com meus alunos. Assim, a gente sempre foi comprometido, e a maioria dos professores aqui, tenho certeza que é assim, que procuram fazer o melhor possível. Hoje se comemora muitas vezes as conquistas de Iporã do Oeste. Se vocês souberem até várias situações, pelo IDEB, tudo isso, que em 2012, a melhor rede municipal do estado de Santa Catarina foi Iporã do Oeste. Isso são conquistas que não se faz só com a gestão, faz parte, os recursos faz parte, mas quem faz realmente que isso aconteça é o professor em sala de aula. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver motivado, se ele não fizer o trabalho do jeito que deveria fazer, com certeza o resultado não aparece. E nós temos orgulho de Iporã, por isso às vezes a gente não quer. Não adianta nos comparar Iporã do Oeste, antes alguém apresentou números de Bandeirante, de outros municípios.
Iporã é exemplo para todo o Estado. Se a gente participa das reuniões do Estado, dos secretários, o pessoal queria saber quem é de Iporã, então elogiava pelos resultados que nós temos aqui. E fazer um alerta, do jeito que está hoje acontecendo, a nível de país, não é só Iporã, a nível de país, como foi mostrado no Fantástico nesses dias, um caos verdadeiro na educação em muitos lugares. Aqui em Iporã, hoje, de 6º ao 8º ano, no município, temos dificuldade, não temos pessoas habilitadas para trabalhar. No que vai parar? Aquilo que o Mário falou. As pessoas que têm condições vão partir para outra. Novos professores, poucos estão surgindo. Na educação infantil ainda vai, né, nos anos iniciais. Mas nas demais é muito, muito difícil. Então, por isso, eu fui convidado pelos meus colegas e queriam que alguém se manifestasse, e eu me coloquei então à disposição para, pelo menos, apresentar a indignação que gera, que está presente no meio dos professores. Nós não deveríamos estar aqui agora. Temos uma reunião da PP lá na escola, mas como nós também temos que saber assim, aquilo que já falei nesse dia com a reunião com a administração municipal, que por sinal foi uma democrática, onde cada um apresentou as suas coisas. Eu acho que é desse jeito que funciona, de uma forma educada, mas falando o que é. A quem não busca pelos seus direitos, na verdade ele reconhece que não é digno deles. E nós temos certeza que nós somos dignos de receber. Não só nós, até os demais funcionários também. E hoje, não precisa 8,32. Se temos esses 5,8 que hoje foi concedido, mais 1,7, e nós estaremos no piso. Por quê? Hoje está sendo um pouco pago acima do piso nacional. Tem uns R$10 a mais, já está no base. Agora, acoplando esses, então, 5,8 com mais 1,7, chegaríamos lá. Sabemos as dificuldades, mas os professores simplesmente, até conversamos lá também, nós queremos um prazo, falamos por um mês, 30 dias, nós queremos nos reunir novamente para ver. Eu sempre falei, eu não sou a favor de greve, as nossas crianças não merecem isso. Se a gente fica para um dia, eu não consigo sair 15 minutos da sala de aula. Eu tenho 49 alunos no 4º ano lá, 26 num turno, 23 no outro, e eu procuro dar do meu melhor. E até os pais, muitas vezes quem tem alunos lá elogia, assim como trabalham os demais funcionários também. E não é só nos anos iniciais, na educação infantil, na creche, todo mundo faz o seu possível. Então o que nós queremos? O piso é lei, gostaríamos muito que fosse cumprido, e agradecer essa oportunidade também. Pelo menos em outro momento a gente teria mais assuntos, mas a gente sabe que já estendeu muito a sessão, foi boa. Agradecer ao espaço aqui na Câmara e dizer que os professores estão à espera e estão na luta, esperando pelo piso. Então, obrigado. Quero dizer ao professor Neil Bartz, quero te dar os parabéns pela colocação que está fazendo, é pura verdade. Parabéns para você e parabéns para mais professores. Eu gostaria de dizer aos senhores nobres vereadores que alguém está interessado da ata da sessão, ela está já a prontificação disponível às sextas-feiras já. Sexta-feira de tarde já pode ver a ata, está com a diretora da Câmara. E as comissões, muitas vezes, têm problema de presença do membro das comissões. Eu gostaria que o presidente de cada comissão, se tem um projeto tramitando na comissão, que ele convoca na sessão e a secretária registra também em ata, que o presidente convocou o cidadão tal e tal que participa da comissão para fazer presença e horário. E eu quero também deixar, hoje está em cima da hora, já eu vou à próxima sessão, então eu vou passar os dados, o que aconteceu, o que fomos fazer lá em Brasília. É muito importante a correria que tem lá, que nós conseguimos avançar muito em favor do município de Iporã do Oeste em todos. E assim eu digo, nós vamos encerrar então essa sessão. Bem como quero então encerrar a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 24 de março de 2014, com início às 19 horas. Desejo uma boa noite a todos, declaro encerrada então a presente sessão.